Estamos sendo atacados o tempo todo de todos os lados. E o pior, esse ataque é praticamente invisível. Enquanto você assiste esse podcast, provavelmente algum criminoso virtual está tentando acessar os seus dados, seja no seu próprio dispositivo ou em contas que você pode ter espalhadas pela internet. Eu mesmo, essa semana, tive o meu Instagram, o meu LinkedIn hackeados, fizeram um post de golpe dos meus perfis, mas tudo bem, tudo recuperado, ninguém ferido, tudo certo. O Brasil é o principal alvo de cyberataques na América Latina há quase uma década, segundo o relatório da NetScout de 2023. Nós também registramos 60 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no ano passado, segundo dados do FortiGuard Labs. Os países da região com maior atividade de ataques cibernéticos em 2023 foram México, Brasil e Colômbia. A verdade é que, conforme a tecnologia evolui, os criminosos virtuais também se atualizam. Toda inovação é uma nova oportunidade de golpe ou vulnerabilidade e por isso é tão importante estar preparado, protegido. Pode parecer uma tarefa impossível, mas tem gente que trabalha duro todo dia para nos proteger. Eu sou o Cris Dias e dois desses profissionais incansáveis ligados à cibersegurança estão aqui na mesa hoje para conversar com a gente no Tudo Conectado. Cássia Tavares é sócia fundadora da NV7 Soluções Tecnológicas e está aqui hoje para falar com a gente sobre cibersegurança. Cássia, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Cris. Muito obrigada pelo convite. Valeu. E Fábio Valada é gerente de produtos de cibersegurança da Tecban, sabe tudo sobre tecnologia e, o mais importante, entende bem os desafios que os clientes têm todos os dias sobre o assunto. Fábio, seja bem-vindo também. Olá. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. A gente sempre começa o programa com vocês se apresentando, para quem está chegando agora a conhecer vocês, como vocês chegaram nessa cadeira, a carreira de vocês, escolhas e tal. Fábio, como é que você veio parar? Tá, eu vim do mundo do software, né? E ao longo da minha carreira de desenvolvedor de software, eu acabei migrando para a parte de segurança. Né? Eu sempre atuei na parte de automação bancária, né? Principalmente, e é um setor que sempre foi muito visado, né? Principalmente o setor dos ATMs, onde o prêmio era pago em dinheiro na hora. Né? Então, eu acabei migrando para essa parte de segurança, tá? Primeiro atuando na parte de software, depois atuando na parte de hardware, desenvolvendo, né, soluções para essas duas partes. E agora na Tecban, o desafio é como é que a gente faz para ajudar o mercado todo, trazendo toda essa tecnologia que foi desenvolvida pela empresa ao longo desse tempo todo de existência. Né? Legal, você está há quanto tempo na Tecban? Na Tecban há 2 anos, mas toda a minha carreira vem da parte de automação bancária. Legal. Tudo bem, e você, Cássia? Bem, eu costumo dizer que eu sou uma brasiliense paulista. Boa. Eu sou de Brasília, sou formada em economia e jornalismo e trabalho com tecnologia. Então, eu sempre fui uma entusiasta da tecnologia. Estou nessa área de cibersegurança há mais de 25 anos. Atuei muito em governo e vim abrir a NV7 para atuar ali bem especificamente no mercado privado. Né? Então, isso é um pouquinho ali da minha história de cyber, desde a época de mainframe até a parte de inteligência artificial. Fala segurança, é um assunto amplo, né? Engloba muita coisa. A gente pode falar de segurança de dados, de ataques de vírus, essas coisas todas. Qual é a cibersegurança que vocês trabalham no dia a dia nessas atribuições que vocês contaram agora há pouco? Então, né, como a própria pergunta diz, né, cibersegurança é um negócio muito amplo, né? Uhum. Então, eu dei uma palestra recentemente no Gartner, que é o seguinte, né, ali em 1950, quem detinha esses sistemas eram faculdades, universidades lá fora, né? Se a gente pula para a década de 90... E aí a segurança era cadeado, era literalmente... Exatamente, né? Se você procurar imagens na internet, você vê. Se você pula para a década de 90, nossa única preocupação era o quê? O bug do milênio, né? Quantas empresas pararam ali em 99 e 2000, né, Fábio, ali para dizer, cara, o que vai acontecer? Vai parar? Vai dar tela azul? Se você pula já para 2024, a gente já tem ali inteligência artificial, a gente já tem roubo de dados, né? Você comentou aí no início. O Brasil é o 5º país do mundo em ataques cibernéticos. Ano passado, o Brasil empresas pagaram
47 bilhões de reais para cybercriminosos. Tá bom. E ninguém tem ideia disso, né? Então, o que é essa cibersegurança? São essas soluções ou tecnologias que a gente tenta para diminuir esse tipo de ataque. Então, é mais ou menos nesse sentido. Você fez um desenho muito claro que era, a gente sai, o cadeado era de um, cadeado era de outro, uma evolução da tecnologia. Como é a dinâmica de vocês de estar sempre colando com os avanços da tecnologia? Essa é uma pergunta de R$1 milhão. Então anota aí. Porque, na realidade, e aí não sei se o Fábio vai concordar comigo, mas a gente sempre vai estar um pouco atrás. Por quê? Porque esses atacantes, a gente vem uma solução, eles vêm com uma coisa nova. A gente trata aquilo e eles vêm com uma coisa nova. Então, é uma luta ali, é uma correria sem fim. Né? Então, aquele ditado, né, correr atrás do rabo. E quando você falou que a gente trabalha incansavelmente, é justamente isso. A gente fica o tempo inteiro atrás. Resolvemos essa brecha. Puxa, agora apareceu um atacante novo com uma brecha nova. Então, é difícil você estar junto. Você sempre vai estar um pouco atrás. A ideia é a gente tentar, como o Fábio falou, minimizar isso com soluções hoje de segurança, né? Sim. É uma corrida de gato e rato que sempre acontece. Existe do lado do bem também uma frente dos hackers éticos, né, que são conhecidos, onde eles, ao descobrir vulnerabilidades, eles publicam, eles avisam normalmente primeiro o fabricante, eles publicam essa vulnerabilidade e dão a chance dela ser corrigida primeiro. Depois eles apresentam para também ter o 5 minutos de fama, né, deles. Mas essas atualizações, né, a gente acaba seguindo num estudo constante. Né? Até, né, fazendo aqui um paralelo, você no início comentou, né, que eu sei tudo de segurança. Isso realmente não existe. Não existe ninguém que saiba tudo. Se alguém disser que sabe tudo, desconfia. Desconfia porque Se você pegar uma empresa e falar assim, eu tenho uma bala de prata, pode desconfiar. Não existe uma bala de prata em tecnologia, não existe uma solução 100%. Isso. Então a nossa luta hoje é justamente tentar se manter o mais atualizado possível, né, de tudo que está saindo. Até se a gente olhar na história, né, sempre surge uma tecnologia e depois eles vão ver os usos dessa tecnologia. Né? Normalmente a gente sabe primeiro o uso para o bem, mas sempre vem o outro lado, o uso para o mal. O caso clássico é a dinamite, né? Era para quebrar a pedreira e usa para explodir coisas, inclusive caixa de banco. E aí usaram para os caixas também. Né? Mas tem muitas outras coisas. Então esse lado da tecnologia ele vem evoluindo sempre nesses passos, né, ao descobrir algo novo, uma vulnerabilidade ou um uso que não era previsto para aquilo, né, vem uma remediação para Por isso esse trabalho incansável, né? Então, vocês estão falando isso, eu estou lembrando, no episódio anterior, entra aí no YouTube da TecBan para ver, a gente falou de conectividade, conectar os pontos e tal. E aí, eu acho que nem o trabalho de vocês é o famoso assim, quando vocês fazem um bom trabalho, nada acontece, né? É o trabalho invisível da tecnologia. E aí, o que aconteceu no seu trabalho? Nada, ainda bem, deu tudo certo, as nossas trancas deram certo, nossas proteções deram certo e tal. Eu, como usuário, eu confesso que eu sou o cara que fica irritado, famoso, para a sua segurança, para a sua segurança nada, eu tô com pressa, eu quero aqui, não sei onde está meu telefone para ver o código, sei lá. Como é que vocês contrabalançam isso? Entre facilidade, porque é isso, a facilidade abre brechas para alguém fazer a coisa que eu não queria que fosse feita com a minha conta. Como é que vocês contrabalançam isso? É complicado, né? O que a NV7 traz para as empresas que atendemos, enfim, é você tentar deixar um pouco mais fácil um aplicativo de banco ou algo do tipo mais intuitivo para que o usuário possa fazer isso sem essa irritabilidade. É complicado, né? É difícil usar hoje as facilidades que existiam antes, você só ia ali, tirava um cartão, uma folha de cheque no caixa. Como está tão avançado esses cybercriminosos do mal, é difícil você não ter um duplo fator de autenticação. Isso a gente recomenda para os nossos clientes. Eu imagino que a TecBan provavelmente faça algo parecido. Por quê? Porque senão você vai ter uma brecha e aí você vai perder dinheiro, vai se irritar com o banco e aí isso gera uma bola de neve enorme.
Complementando o que ela diz, eu acho que tem uma questão da exposição. Tá. Se a gente olhar antigamente, a gente colocava R$100 no bolso e saía de casa. Exatamente. O que poderia acontecer de pior? Você perde seus R$100 ou você é roubado e levam seus R$100. Hoje a gente coloca o celular no bolso. Quanto dinheiro tem naquele celular? Quanto pode ser roubado? Na verdade, não só dinheiro. Entrar, pedir um empréstimo. Eu nem tenho tanto dinheiro na minha conta. Não, o cara vai entrar, vai pedir um empréstimo no seu nome, vai sacar um empréstimo. Isso. E pode ser pior, porque eles podem roubar a sua identidade. Aí eles aplicam golpes na sua rede de relacionamento, vendendo, né? Dizendo que você está mudando de país e vende tudo. O próprio Instagram, você poderia, né, ter acontecido isso. E tantos outros, pedindo dinheiro emprestado, entrando em contato com familiares e conseguir ali até ir além do saldo da conta. Tá? Então, assim, esse balanço entre a conveniência, a comodidade que a gente tem e o risco é que tem que ser avaliado pelas pessoas. Então, assim, duplo fator de autenticação, eu acho que é algo que você deveria ver como um inconveniente para o seu bem. Né? Então, existem muitas coisas que a gente talvez tenha que entender a razão. Né? Sim. Ao invés de só olhar o lado, né, a minha conveniência, eu pensar, mas por quê? Né? A gente estava conversando ali um pouco antes de começar exatamente sobre isso, né? Uma coisa que é muito importante é você, dentro da instituição, e isso tem que se externalizar, é você fazer essa cultura. E essa explicação do Fábio é muito boa. Cara, por que a gente está fazendo isso? Isso é uma dificuldade ainda hoje, parece que não, mas essa cultura de você falar para o usuário, olha, não clica num link assim, não faz. Nós fizemos um teste num banco recentemente, para 15 pessoas, 15 gestores, 8 clicaram no link malicioso de teste. Fizemos 15 dias, Fábio, um restaurante do lado em que essas pessoas iam. Geralmente esse restaurante que você vai muito, o que acontece? Você deixa um telefone, você deixa um e-mail, você preenche aquele formulário de se foi bem atendido. Aquele restaurante mandou um e-mail, selecionamos 15 pessoas que iam constantemente, mandou um e-mail, olha, você tá aqui sempre com a gente, fulano de tal, colocamos o nome, tudo certinho, você vai ter hoje 20% de desconto. Dos 15, 8 clicaram. Eu clicaria. Né? Então, isso é uma parte de conscientização. Então, o que as empresas têm feito? Pega esses 15 e vão fazer o que eles chamam de reciclagem. Vem cá, ó. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não sabe como você vai. Você bate o carro, pede a carteira, você tem que ir para a escola, de novo aquilo é chato. Então, essa parte de você criar essa cultura hoje, ela é fundamental. Difícil, mas fundamental. Que é bom você falar isso, que me leva para a próxima pergunta, que no imaginário popular, o hacker é o cara que nem você falou, vai procurar a brecha, vai botar uma letra a mais, não sei o quê, e vai aparecer uma tela e tal. E pelo que vocês estão falando, eu estou entendendo que normalmente o jeito mais comum de entrada não é um erro em alguma tecnologia, não que esses erros não existam, mas é mais fácil. Qual é a principal porta de entrada dos ataques hoje? Acontece sim com erros de tecnologia, né? A gente teve um agora, né, Fábio, grande, recente, que deu uma tela azul no mundo, não sei se vocês acompanharam, dia 18 de junho, que foi um erro de atualização de software. Né? Então, sim. Teve um erro de atualização de software, que tem um humano por trás, né? Ele digitou ali uma letrinha errada e caiu meio mundo e tudo mais. Mas o principal fator ainda é o fator humano, definitivamente, na minha visão. Como os humanos são atacados para abrir essas brechas? Eles exploram justamente características que nós temos. Então eles exploram senso de urgência, eles exploram às vezes o nosso interesse ali, uma vantagem financeira, às vezes a nossa ganância mesmo, né? Então de ter uma vantagem, o desconto no restaurante ali do lado, né? E essa limitação que nós temos de conseguir fazer um bom julgamento das coisas quando está com pressa. Então eles criam um senso de urgência, olha, você está sendo atacado, você tem que fazer algo agora, clique agora, faça agora, impeça, né? Tome uma ação, tome uma atitude aqui. E como eles estão no controle, a gente na verdade não está preparado para receber a ligação. Então quando a gente recebe uma ligação ou um e-mail ou alguma coisa, é uma surpresa. E nesse momento a gente
né? Nosso cérebro não é preparado para isso. A gente toma boas decisões de forma lenta e decisões que às vezes são de sobrevivência de forma rápida, mas elas não são necessariamente as melhores. Então eles exploram essa característica. E assim, né, falando isso, a gente está falando aqui de pessoa física, banco, Instagram, LinkedIn, mas se você pensar em grandes instituições, eles vão muito além. Então esses atacantes, né, esses hackers, dependendo da brecha que acontece, eles ficam muito tempo dentro da rede analisando cada usuário. Como que o Cris digita, como que o Fábio escreve. Então eles fazem uma análise ali, às vezes até de 1 ano, para que o ataque aconteça, né? Então é um negócio que vai muito além de uma simples ali resposta rápida de uma pessoa física, por exemplo, né? Eu sou do tempo que a expressão cavalo de Troia era muito usada, e cavalo de Troia vale para tudo, inclusive para isso que a gente está falando agora. Mas era um aplicativo, né, um pedaço de software com uma coisa dentro. Hoje que a gente tem TV inteligente, lâmpada não sei o que lá, assistente disso, a minha fechadura de casa como você falou, trancou, a minha fechadura de casa é com a digital. Existem portas de entrada tecnológicas nessas coisas que a gente não está prestando atenção? Esse mundo, como é que funciona? Definitivamente, né? A gente chama isso de IoT, né? Ou internet das coisas, né? Então, hoje a internet, quem não tem, são poucas pessoas de acesso à internet. Então, você tem uma câmera em casa, você tem às vezes uma geladeira, uma cafeteira. Para você ter uma ideia, teve um hospital aqui em São Paulo que teve um ataque hacker através de uma máquina de ressonância magnética. Caramba. Então, se você tem uma porta de entrada, uma internet, isso não está protegido, isso é uma brecha enorme, né? Já teve casos de... Às vezes você acha que você está tranquilo em casa, você tem um filho e tem uma câmera. Dependendo de como aquilo está configurado, aquilo é uma porta de entrada e você pode estar sendo observado, né? Então, tudo isso é uma coisa... Então, assim, o que a gente fala? Troca de senha de Wi-Fi, né? Essa coisa de senha, né, Fábio? Eu acho que a gente fala muito, assim, senha fraca, né? Ou é a mesma senha para o banco, para sua câmera. Então, assim, essa troca de senha de Wi-Fi, isso é muito importante. Então, a internet das coisas. Então, tudo que está conectado à internet, se você não tem uma proteção, se você não usa a tecnologia necessária, isso é uma brecha. E ela pode vir, inclusive, para uma máquina de ressonância magnética. Doideira. E aí, estamos agora em 2024, a era da inteligência artificial. Entrou na virada de 22 para 23, o ChatGPT ganhou fama e tal. E aí tem a ver até com a minha pergunta, como é que você se atualiza, como é que você sabe tudo, como é que você corre atrás de saber tudo. Dá para usar a inteligência artificial para dar golpe? Como é que é isso? Dá, definitivamente sim. A inteligência artificial ela pode ser usada até mesmo para complementar esse ataque, varrer a rede e entender o que tem ali. Tá? Então, uma vez que entra pela câmera, ou seja, por qualquer um dos dispositivos, ela pode elaborar esse levantamento do que tem e quais são as vulnerabilidades. Do outro lado, em vez de ser uma pessoa digitando cada coisa, tentando... Ele é uma forma de automatizar. Né? Usar sistemas especialistas, né? Que é comumente conhecido como inteligência artificial, para fazer essa varredura e encontrar essas vulnerabilidades. Tá? E, além disso, usar para elaborar o texto, como a Cássia comentou, né? Escrever da mesma forma que a pessoa escreve, usar os mesmos adjetivos, né? As frases da mesma forma. Tem se falado muito ultimamente, e tem um exemplo que foi daquele banco chinês, né? Então, inteligência artificial... Essa história é maravilhosa. A gente chama de deepfake, né? Então, é um banco chinês em que entrou 3 pessoas com a mesma cara dos diretores, do presidente, com a voz, e só tinha uma pessoa real na reunião, que era quem? O diretor financeiro. E ele achou que aquela reunião era real, né? E esse banco perdeu 127 milhões em reais, né? 127 milhões de reais, né? Então, hoje a inteligência artificial ela tem sido até mais usada para esse tipo de fraude, né? E já avançando para isso que o Fábio falou. Então, ela traz muitas coisas boas, definitivamente, né? Por exemplo, geração de imagem, ajuda de conteúdo. Aqui mesmo, para esse podcast, eu coloquei algumas perguntas, vamos falar sobre o quê e tal. Então, a parte boa, ela existe até para nós da área de tecnologia. Sim. Mas a questão de fraude, principalmente financeira, ela tem sido muito forte e muito utilizada com a inteligência artificial. Legal.
se eu imagino, vocês vão ver que eu tenho uma imaginação fértil, porque é a segunda história que invento na minha cabeça agora, se eu imagino o trabalho de vocês, é que nem no filme vocês estão em vans vasculhando a cidade com anteninhas e tal, não, brincadeira. Como é que é o dia a dia de vocês? Que serviços vocês oferecem no dia a dia? Os clientes procuram vocês? Quais são cases legais que você tem para me ajudar a entender, na real, o que é o trabalho de vocês? Primeiro momento, catequização, literalmente, né? Isso tudo que a gente falou de vamos tomar cuidado, vamos melhorar as senhas. Mas, acima de tudo, Cris, é a tecnologia certa, né? Então, por que eu falo a catequização primeiro? As pessoas precisam entender que hoje a tecnologia ela não pode estar apartada do negócio. A tecnologia, ela é o negócio. Né? O Fábio, como produto, né, de desenvolvendo o produto, o Fábio não pode pensar só no produto dele sem a tecnologia estar junto. Hoje um produto novo, ela tem que vir junto com a tecnologia. Então são boas tecnologias, mas acima de tudo a pessoa entender que tecnologia hoje faz parte do negócio. Precisa estar junto e não mais apartado como era antigamente, porque você tinha um cavalo de Troia, né? E aí quem dera se hoje fosse só cavalo de Troia, que o que a gente tem estaria fácil a nossa vida. Botava Super Bonder na USB do computador e falava, não pode botar pendrive aqui. Exatamente. O negócio tem que olhar qual é o risco de perder aquela capacidade, perder aquele sistema. E olhando desta forma, muitas vezes justifica esse investimento. Exatamente. É que as pessoas pensam só no caminho feliz. Isso. Se der tudo bem, se tiver tudo bem, eu não preciso de nada disso. Tá, mas e se não tiver tudo bem? Como que o negócio continua? É meio, na minha cabeça, meio tipo cinto de segurança. E até você fala assim, não, mas eu dirijo com cuidado. Acredito, mas alguém pode bater no seu carro. Você tá lá parado. Aliás, aconteceu isso comigo tem 1 ano. Eu tava parado no sinal. Só amassou a traseira. Mas assim, eu tava literalmente parado e bateram no meu carro. Então assim, você tem que olhar para o ambiente em volta e, nem você falou, entender os riscos e o que você tem a perder com aquilo. É um exemplo simples, né, Cris? O seguro de carro. Você faz o seguro, você não quer bater o seu carro. Mas se você bateu, então é mais ou menos isso, né? Então, existem soluções hoje como CIEM, Next Generation Antivírus, várias soluções que, como eu disse, não existe uma bala de prata. Nenhuma dessas soluções vai te dar 100% de segurança. Mas certamente, com boas soluções, você minimiza esse tipo de risco ou o impacto ele vai ser muito menor. Legal. Na TecBan, nós temos soluções que visam máquinas de autosserviço. Aí tem um desafio adicional, que eu não tenho um usuário para conscientizar. Nós temos, por exemplo, os caixas eletrônicos que estão espalhados pelo país todo, muitas vezes em locais remotos, tá? E ele tem que se autoproteger. Então são ferramentas que estão rodando ali, né, integradas. O aparelho precisa se autoproteger. Exato. Tá? E aí, tanto do ponto de vista lógico, né, contra um ataque de um hacker que tem acesso ali às comunicações ou a um cabo de comunicação ao dispositivo, até a parte física. Tá? Mas no nosso papo de hoje aqui, que é mais a parte lógica, né, essas soluções, tá, são hoje o meu foco de atuação. São a tecnologia que nós estamos trazendo, né, para os clientes da TecBan. E é meio essa visão que você falou agora há pouco, de imaginar cenários e se preparar para os cenários antes que aconteça e os que já aconteceram também. Sim, e isso envolve desde testes, né, os testes de penetração, que são os testes, como eu disse, feitos pelos hackers éticos, né, que tentam invadir o sistema, né, muitas vezes encontram vulnerabilidades e elas são, então, resolvidas. Legal. Né? Seja com os produtos que a Cássia comentou, seja com, às vezes, uma mudança de sistema, uma mudança de processo, tá, para melhorar isso, para blindar esses... Que é uma coisa que o pessoal faz com a urna eletrônica, né? Chama e fala assim, vem cá, essa semana vocês vão tentar hackear a urna eletrônica. Aí, legal, você fez isso aqui, deixa eu anotar aqui que eu já vou botar um negócio, esse teste de penetração. Legal. Muito bem, mas agora a pergunta que eu trouxe vocês aqui, como eu não sou hackeado de novo, um guia de sobrevivência. Eu queria um guia de sobrevivência do que a gente que tá na ponta, porque
Cássia falou um negócio importante, que tem o lado pessoa física, roubou meu banco, roubou minha senha do meu Instagram e tal, e tem o lado pessoa jurídica. Cliquei no restaurante, achei que era uma coisa pessoa física, mas eu estava no computador da empresa, cliquei no link do restaurante e bloqueei a empresa inteira. O que a gente pode fazer no dia a dia para não ter a preocupação depois, não ter que fazer que nem eu que fiquei a semana inteira mudando senha de tudo e voltando o perfil e essas coisas todas. E não só isso, a atenção, eu tô literalmente assim, quando eu acabar de gravar aqui, eu vou abrir o Instagram, ver se meu Instagram ainda tá direitinho lá, se não roubaram de vez o meu Instagram. Então tem essa tensão, né? Esse medo constante. Qual o guia de sobrevivência para a gente não precisar passar esse aperto? Eu acho que parece repetitivo, mas é isso, né? Eu vou falar o que o Fábio disse. O senso de urgência, tentar diminuir esse senso de urgência em ler um e-mail, acessar uma página web, porque, por exemplo, usuários talvez comuns, né? A gente estava falando das nossas mães aqui, 80 anos, mas assim, você entra num site, por exemplo, se você reparar, tem um cadeadinho ali do lado. Uhum. Muitos sites não tem aquele cadeadinho, falando de uma forma leiga. Provavelmente aquele site é um site fake, um site que vai te direcionar para um boleto errado, para um código de barras errados que a gente vê. Então, talvez você prestar um pouco mais de atenção, aí a gente volta para a conscientização. Senhas fracas, mudança de senha, no caso de pessoa física. No caso de pessoa jurídica, nem sempre o usuário, né, e falando de empresas, clicar em um link, quer dizer que essa empresa vai ser atacada. Se essa empresa estiver protegida com boas soluções de segurança, Legal. Provavelmente isso vai ser barrado, que às vezes não acontece na pessoa física, né? Então, o manual de segurança, ele não é muito complicado, ou não muito difícil. Ele é difícil, vamos dizer, de acontecer, que é a conscientização. Mas é troca de senha, você olhar com mais cuidado o que você está acessando, uma página, um boleto, um WhatsApp que você recebe falando para a pessoa física. E para a pessoa jurídica, o manual vamos ter as melhores soluções para a gente tentar minimizar o impacto de um possível ataque, que provavelmente vai acontecer. E hoje não existem ataques em pequenas... só a empresa grande é atacada. Não. Hoje, se o atacante consegue tirar 10 mil, 5 mil de qualquer empresa, pode ser de contabilidade, escritório de advocacia, até as grandes, para ele é lucro. Ele não tem nada, ele tem 10 mil da pessoa ali, né? Então, acho que o manual é um pouco esse. Boas tecnologias e conscientização do usuário sempre. Boa. Eu acho que é importante a gente lembrar que a internet teve uma evolução. Então, a internet, no início, era uma espécie de páginas amarelas, né, onde a gente só consultava, olhava uma página de uma empresa, um endereço, pegava um telefone, né, e ela passou pela transformação, veio a Web 2, onde a gente passou a ter sistemas, então passaram a ter as lojas, passaram a ter muito mais interação. Então, toda essa transformação digital, agora indo aí para a Web 3 e toda a parte de criptomoedas e tal, e toda um novo mundo de possibilidades, tá? Trazem riscos. Cada uma dessas mudanças trouxeram riscos. Então, a gente tem que entender que, assim, quando a gente está usando um sistema desses, a gente está abrindo a possibilidade de alguém trazer algo para a gente. Então, quando alguém traz algo, a primeira coisa que a gente deveria pensar, espera um pouco, fui eu que comecei essa conversa ou alguém começou? Legal. Porque às vezes o texto já começa assim, respondendo a sua solicitação. Gente, mas eu não fiz solicitação, então esquece, já para aí. Né? Seguindo, né, a partir daí, então assim, já tiraria o senso de urgência. Então, eu acho que nesse mundo louco que a gente está vivendo, né, de tudo muito rápido, eu acho que um pouco de atenção, né, dedicar um pouco mais de atenção quando envolver essas coisas, né, de movimentação financeira, acessos e principalmente os ganhos. Gente, não é de hoje, existe uma frase aí, se a esmola é muita, o santo desconfia, isso desde sempre existe. Então, assim, os golpes sempre foram aplicados, antes de uma forma analógica, agora de uma forma digital. E você está me fazendo pensar no inverso, que é assim, tem uma multa se você não pagar, aí desperta a urgência na pessoa. Ai, caramba! É a urgência, é um valor alto, é algo que... Né, Nossa, você me lembrou outra, como é que é?
compra no cartão de crédito aprovada de 10 mil reais. Se você não reconhece essa compra, clica aqui. Isso, Na hora eu vou lá e... Sim. Então, eu gosto de pensar assim, se teve uma compra que supostamente foi notificada pelo banco, que você não reconhece, você não clica ali. Você sai do aplicativo, vai no seu banco, consulta lá no banco. Então, assim, aí você deixa de ter uma posição passiva e passa a ter uma posição ativa de olhar se aquilo realmente faz sentido. Tá? E em termos de boas práticas, a primeira delas é a senha. Tá? Existem ferramentas auxiliares, existem cofres de senha, né? O cofre de senha é um aplicativo que te ajuda a guardar senhas, não repetir a senha em todos os aplicativos. Eu sei que não é conveniente para a gente guardar todas essas senhas, mas são boas práticas que ajudam aí nessa proteção. Muito bem, a gente sempre termina o programa com o exercício de futurologia, a gente imaginar 10 anos no futuro, como vai estar esse tema de cibersegurança. É um trabalho sem fim, como é que vocês estão vendo os próximos 10 anos? Como a gente comentou, né, eu acredito que as tecnologias elas surgem e depois vem o amadurecimento delas, as soluções, isso para tudo. Os aviões não surgiram seguros, eles ficaram seguros ao longo do tempo. Eu acredito que no futuro a gente vai ter uma integração muito maior entre tecnologias que já existem, né? Então, assim, por exemplo, a biometria, que hoje é feita, já tem a digital, já tem a facial, nós temos outras tecnologias, geolocalização, nós temos senhas, nós temos o segundo fator de autenticação. Eu acredito que no futuro tudo isso vai estar integrado, criando uma robustez maior nessas soluções, tá? Mas ao mesmo tempo se tornando mais convenientes, porque se a gente olhar de forma isolada, se eu tiver que colocar o dedo, escanear o rosto, digitar uma senha, usar um segundo fator de autenticação, isso não para em pé e fica impossível de usar. Então eu acredito que o amadurecimento de todas essas tecnologias, junto com talvez blockchain, né, as tecnologias que estão aí mais frescas, né, que estão, nós conseguimos fazer, agora nós estamos encontrando quais são as melhores coisas que podemos fazer com a tecnologia, né? Então eu acho que isso tudo vai juntar, vai convergir em novas soluções, novas possibilidades, tanto no aumento do hardware, na inteligência artificial, podendo avaliar um conjunto mais amplo, né, de situações, né? Essa pessoa pode estar nesse lugar, nessa hora, sendo que agora há pouco estava em outro lugar. Eu acho que concordo 100% com o que o Fábio falou, isso muito integrado à inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela veio para ficar, e eu acho que daqui 10 anos, é aquilo que eu falei, né, dessa história do tempo, né, de 50 até 2024, olha o salto que a gente deu, né? Imagina que, sei lá, 2040, 2034, vamos falar de 10 anos, né? Eu acho que a gente vai ter, de repente, ali, eu gosto muito de fazer referência dos Jacksons, né? Uhum. Como eu queria uma Beth pra mim até hoje, assim, né? Pra acordar e sair aquele pãozinho ali, né? Eu acredito que de repente vai ter um robô ali fazendo, parece uma coisa muito além, né? Mas um robô fazendo um café pra mim junto com um stand-up ali. Brincadeiras à parte, mas eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, em conjunto com essas soluções e essa integração que o Fábio falou, isso vai talvez facilitar muito a nossa vida e vai trazer novos desafios definitivamente, né? Mas eu acho que esse é o conjunto, acho que o futuro é a inteligência artificial, e concordo com o Fábio com essa integração dessas tecnologias para que diminua inclusive a sua irritabilidade de biometria, de senha, de mensagem do SMS do celular que está em casa você não vai conseguir fazer. Isso, então, isso. eu acho que a gente está caminhando para isso. Muito bom. Conversei aqui com Cássia Tavares, Fábio Valada. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Foi um ótimo papo. Já tem uma dever de casa agora para fazer. Muito obrigado. Obrigada, Cris, pelo convite. Obrigado Fábio. a vocês. Obrigada. Um prazer. Foi um prazer. E obrigado a você que acompanhou a gente aqui nessa conversa. Vai lá no YouTube da TecBan, tem vários outros episódios que a gente já fez de um monte de assunto. E segue a gente nas redes sociais para não perder quando vai ter o próximo episódio do Tudo Conectado. Até a próxima.